Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando Consciente. Hoje nós falaremos sobre o racismo dentro do conceito da reencarnação, né? Já que sabemos que a reencarnação existe. Isso tem aumentado muito, né? O racismo, o que mais agora aparece, assim, o mais tomou nível internacional foi do jogador Vini Júnior, né? Mas tem visto muito isso acontecendo. Então, por que a pessoa é racista? Resolveu ser? Se não sabermos sobre a reencarnação, pelo menos acreditar, nós não vamos entender como é construído o racismo. Nós vamos falar sobre um filme. Eu lembro que uma vez eu já comentei, chama-se Hotel Ruanda. Ruanda é um país do continente africano, acho que é na África Central, Meridional, não lembro bem, mas fica no continente africano. Esse Hotel Ruanda é uma história real, um fato ocorrido na África, nesse país africano, que é formado por 3 etnias, o Tutsi e o Tusi, são as duas maiores em população. E os pigmeus, que é a terceira, menor etnia, né? Quantidade de, pelo menos na época que se encontra no Google, ainda é assim. Quem tem assim um tempo de vida como eu, a mais, uns 45 anos, quem tem 45 anos, talvez para cá, vai lembrar do filme Tarzan, que a gente assistia muito na Globo, né? Dos pigmeus, aqueles índios de estatura baixa. Quem leu o livro, como eu gostava de ler gibi, Fantasma, Cavaleiro Fantasma, também é uma história ocorrida na África. Então o que acontecia? Houve uma guerra entre 1990 e 94, se me falha a memória, com o apoio do presidente da época, que era o Tu. Era o Tu? Isso. E começaram a guerrear entre eles, essas duas etnias. E houve uma batalha que parece que durou 100 dias, onde os Hutus matou 800 mil Tutsi, né, que era uma guerra étnica, né, que queria fazer uma limpeza étnica. Houve intervenção internacional, diálogo, conversa vai, conversa vem. Houve tropa da ONU, né, tropa da paz. Mas será por que eles faziam isso? Chegou esse ponto dessa guerra étnica? Será se decidiram? O que ocasionou? Então nós vamos voltar atrás. Lá no século XVIII, 1700 e pouco. Os alemães começaram a dominá-los, né? Colonizou, impôs a cultura deles, que durou 2 séculos mais ou menos. Em 1930, quem assume a colonização são os belgas, se não me engano acho que são belgas. Se eu equivoquei, depois a gente corrige, mas foram os belgas. Ambos tratavam eles por etnia, Tutsi ou Tus. E os Tutsi ocuparam muito cargos importantes durante a colonização das duas nações, colonizou. E eles diziam que o Tutsi era superior aos Hutus. Usaram até, acho que, aquela teoria do Darwin, da evolução. O crânio maior é mais inteligente, o menor é inferior, com coisa que é cor da pele, nesse caso não seria cor da pele, tamanho da cabeça. Então eu sou superior a muita gente, que eu tenho um crânio bem avantajado. E foi isso que causou. Então eles tiveram a oportunidade do poder, houve a vingança. Você imagina
desde criança sendo assim, dito que é superior, tudo isso é superior. Eles desencarnam, formam o grupo deles em outra dimensão, continuam sofrendo perseguição, vendo a perseguição de estão encarnados. Mas o que isso tem a ver com o racismo? Vamos lá. O racismo também é construído em diversas reencarnações. No vídeo passado, em comemoração a dia 13 de maio, a libertação, o fim da escravidão, nós comentamos que a Igreja Católica, para justificar, não é a doutrina do Cristo, o homem, o ser humano, eles, para justificar, eles diziam que os africanos eram descendentes de Caim. Caim matou Abel por inveja, fugiu da face do Senhor e foi para a África. E Deus castigou Caim. Você será de pele da cor negra, você e seus descendentes. Então, a Igreja Católica dizia que os africanos eram sem alma, eram como animais, servia para trabalhar e reproduzir. E continua com preconceito, né? O racismo. Porque, se não sabem, alguém que estiver assistindo não souber, vai saber agora. Jesus, Maria e José, os discípulos, os judeus, né, os hebreus, eram negros. Depois que dispersaram pelo mundo, aí tem brancos, né? Porque os africanos são negros. Ali a parte da Arábia Saudita, a gente vê, né? Também já está misturado. Tem brancos, mas negros. O povo hebreu, ele se formou naquela região, precisamente no Egito. Foi formado o povo judeu, o povo hebreu, negros. E a Igreja Católica mantém até hoje Jesus, Maria, José, os apóstolos brancos. Vou até conversando com a sobrinha, aqui que ela lembrou do fato que aquele bispo da Universal chutou, quebrou a imagem que representa a Maria, com o título de Nossa Senhora Aparecida, e ele teve um sonho que ela parecia negra. Conta-se a história que os escravos aparecia Maria, negra, aparando eles durante a viagem do sofrimento, quando nasceu ela com um terço, um rosário na mão. Aí surge a Nossa Senhora do Rosário. Há várias histórias. O meu pai carnal, ele contava, né? Ele acho que nasceu em 1920, que os avós, pais deles vieram da Europa. Eram suíço, português. Ele era, espero que ele tenha mudado o conceito dele, racista. Como eu contei, a esposa do meu irmão mais velho é negra, foi a primeira negra a vir fazer parte do nosso grupo familiar. E aquele cabelão bonito, né? Black and Paul. E depois minha irmã mais nova das mulheres, que é mais velha do que eu, 2 anos, branca, olhos verdes, casou com um negão. Então e o negão era bem fortão, né? Portanto que, acho que foi um irmão meu, que é mais novo do que eu, 2 anos, botou até o apelido dele de Buda. E a gente chamava ele de Buda. A gente não chamava pelo nome dele, de batismo, a gente chamava de Buda. E cansava de ouvir meu pai dizer, negão preguiçoso, vamos para trabalhar no Cais do Porto, carregando saco. E ele contava, pouco tempo atrás, estava até um dos sobrinhos do meu cunhado, eles nasceram aqui, onde eu moro. Aí conversando com ele, meu pai contava as histórias. Então meu pai contava, sendo que a família dele veio da Europa, tá? Que houve um pecado no mundo e Deus castigou. Todo mundo ficou preto, com a cor preta, pele preta. Aí se arrependeram, pediram para Deus para eles voltar a ser branco. Olha o preconceito. E isso aí ele dizia que estava escrito na Bíblia. Tinha uma Bíblia velha, tá?
Ele falava isso, que ele aprendeu dos pais, a avó, ele era semi-analfabeto, só que ele sabia ler e escrever mal, então isso aí os avós, os pais devem ter contado essa história para ele. Então Deus mandou que se banhasse numa lagoa. Um tanto tomaram banho e voltaram a ser branco. Outros com preguiça, ele dizia isso, só lavou a palma da mão, só lá do pé. Olha a história racista. Por isso que o negro tem a palma e a sola do pé branca e são preguiçosos. Então isso é a cultura que ensinaram ele. Então assim é que nasceu o racismo e os protestantes, principalmente os Estados Unidos, porque foi aqui a América do Sul, né, foram dois países católicos, Portugal e Alemanha, Portugal e Espanha. Onde é os Estados Unidos, foi Inglaterra, né? A Inglaterra protestante. O domínio espanhol foi até o México. Até o México. Se eu não me engano, até o México. E lá, a tradição protestante diz que os negros são descendentes de Cã, neto de Noé. E ele viu a nudez do avô, quer dizer, teve relação sexual. E algumas briguinhas lá entre eles, mais outras coisas que dizem que ele fez. Estrupou, acho que a avó, o cunhado, a mãe, não sei, não lembro agora, tanto tempo. E eu não prendo muito aos detalhes, procuro me prender à lição, né? E que Noé expulsou o Cã e até fundou a cidade de Canaã e jogou a praga que eles, descendentes, seriam pretos, cor preta. Daí surgiu o racismo. Daí surge a diferença em dizer que o branco é superior ao negro e o amarelo. São nossos irmãos orientais. Aí se baseia, né? Se fortalece esse racismo. Se achar, tem até a tal da raça ariana, que o Hitler disse que existia, fez a limpeza étnica, matou um bocado de irmãos da religião judaica. Fizeram... Bom, enfim, a história conta, né? Quantos milhões morreram? Porque se achar superior. Aonde que uma porra de uma cor de pele vai dizer que a pessoa é superior a outra? O que nos faz nos elevar é a mudança, a modificação, a renovação do mundo interno, dos conceitos, da crença, dos valores, perante a lei divina, moral e natural. E quando a gente vai nos elevando espiritualmente, o Gandhi, temos o exemplo do Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o Papa Francisco, né? Outros tantos, eles da cor branca eles não se tornaram superior, não se acharam superior. E quem da pele cor preta, Martin Luther King, Gandhi também era da pele preta, tá? Correção. Os indianos têm a cor negra. E Mandela, outros tantos, também não se sentiu superior ao branco, não se vingaram. Então, voltando a dizer, são essas coisas que botaram na cabeça desses espíritos que vêm reencarnando várias vezes na cor da pele branca, manter o seu núcleo formado no mundo astral, na dimensão que eles prepararam com seus conceitos e crença. Então eles alimentam essa situação. E como foi resolvido a situação em Ruanda? Lá eles todos os seus documentos eram emitidos pela etnia Tutsi, Hutu. Aqui no Brasil existem várias etnias indígenas. Mas aqui a nacionalidade é brasileira. Consta lá no documento deles. E os documentos lá eram assim. E como aqui no Brasil, e talvez em todos esses outros países, tá lá no registro de nascimento,
na identidade, cor, negra, parda, com coisa que pardo é cor de alguém. Tem uma sobrinha há 7 meses, eu dizia que ela era de 7 meses, que ela nasceu pequena e magrinha. Filha dessa cunhada mais velha, filha mais velha dela, do meu irmão mais velho. Ela diz que cor parda é de papel, e ela se considera negra. Não é? Tá? Ela não nasceu com a pele escura. Foi a única dos 4 filhos deles. E ela se considera negra. Ela diz parda é papel. Também concordo. Então, o que eles resolveram lá na África? Resolveram colocar, depois de tantas conversas e tal, a nacionalidade. Talvez, eu não sei se é ruandense, né? Como cidadãos de Ruanda, nacionalidade ruandense. Partindo do princípio, que eu já comentei também, que eu li, que Albert Einstein diz que o único animal mamífero que não tem como dividir por raça somos nós humanos. No bovino tem várias raças, tem taurino, bovino, bubalino, no meio deles ainda tem buzerá, nelore, tabapuana, e tem um montão de raça. Os cães a mesma coisa, pastor belga, alemão, bulldog, rottweiler, fila brasileira, outras tantas. E nós não temos como ser dividido em raça humana. Se partirem fazer também isso nos nossos documentos, humano, né? Não estão criando lei para não vir o gênero sexual, ou fizeram já nos documentos, então que também não venha a cor. Não vem. Já que a homofobia e transfobia e o preconceito religioso for enquadrado no racismo, então muda. Raça humana. Nada de cor, nada de raça, só a raça humana. Quando houver essa mudança na lei e começar a se conscientizar, em vez de conscientizar, você é da raça negra, mas esse é meu ponto de vista. Você é humano. Eu estava conversando, né, quando eu trabalho em um supermercado. Quando eu trabalhei numa loja, ela está afastada, não sei se já acabou a licença maternal dela. Aí eu chamava ela de minha filha, minha enteada, minha filha. O namorado brincava com ela, ia namorar a mãe dela. Cara, quando ela voltou da uma férias, que ela deixou o cabelo ficar natural, aí que ficou mais lindo ainda. Aí, a gente conversando a respeito. Eu virei para ela e falou que não existia negros e brancos. Somos separação, somos todos iguais. Então, como que? Eu falei, povo, humano. Aí depois até retifiquei que eu mudei de setor, fui para o depósito central. Há pouco tempo, um tempo atrás, eu fui para lá. Na verdade, não é povo, na verdade, somos seres humanos. Um de cor negra, outro de cor branca. Outro mais branco do que o branco. Aí, perdão, as mulheres brancas, as negras são as deusas de ébano quando são bonitas. Então, quando a gente fizer isso, conscientizar nossos filhos, olha, nós somos humanos, não depende da cor, nem a cor que mostra o grau de evolução, nos torna superior. Ensinar nas escolas, né, que não é raça, é cor, raça é só humana. Aí começaram a modificar essa perseguição. Porque quando esses chamados racistas brancos descobrirem, esses que são cristãos, que Jesus era negro, e se Jesus for um dia se materializar para eles, igual Maria fez
para esse bispo, ele vai se materializar negro. Não é Jesus branco. Tem um desenho, uma pintura mediúnica kardecista, Jesus é louro, olhos verdes. Jesus não é branco, ele é negro. Maria é negra, São Pedro, São Paulo, São João, São Mateus, São Marcos, São Lucas. São Marcos eu não sei, que ele acho que era romano. Mas os que ali viveram, São Paulo também, acho que eu não sei. Mas esses que nasceram ali em Israel são negros. Se eles pudessem ter uma audiência com Jesus quando desencarnar, eles vão sofrer maior decepção, vão querer até matar Jesus de novo. Então, esse é meu modo de pensar, minha opinião. Ensinar que acabar com esse negócio de raça. Raça preta, branca, parda. Então, raça humana. Eu espero ter compartilhado com vocês, explicado. Se houver alguma dúvida, né? Estou disposto. Se gostaram, o gostei, o joinha. Perdão. Compartilhe o vídeo, ajuda a divulgar o trabalho. Vá no comentário, deixe sua opinião, seu questionamento, sua pergunta, sua crítica, seja construtiva, seja destrutiva. Não tem problema. Não há problema nenhum. Mas eu desejo muito que vocês possam dizer para saber se realmente estou seguindo. Porque eu não sei se o amigo de Zidane, e tem o nome dele, ele se identificava com Zidane. E mais de um ano que a gente não tem contato, não sei se ele desencarnou. Ele, por exemplo, falou, me deu sugestões da fala, como dizer, reduzir os minutos do vídeo e tal. Então eu desejo muito que vocês possam colaborar. E quem não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho para receber notificações. Que o Cristo que habita em mim, que vive em mim, saúde o Cristo que vive em vocês. Namastê.